E hoje eu tô aqui no Chá das 5. Falando em chá, preciso pegar meu chá. Você já se sentiu presa numa rotina que você sentia que não tinha mais nenhuma possibilidade de mudança e que as coisas iam ficando difíceis de alcançar e os sonhos cada vez mais longe? Bom, se você se sente ou já se sentiu assim, eu também. E especialmente alguns anos atrás, quando eu ainda morava em São Paulo, hoje eu moro na Irlanda. A razão por eu estar aqui agora gravando esse vídeo é porque eu quero inspirar vocês, quero me inspirar a esse novo ciclo de mudanças na minha vida pessoal e profissional. Então eu compilei essas mudanças em 8 passos para que eu também pudesse me guiar toda vez que eu me sentisse presa numa rotina e vendo que os meus sonhos estavam se esvaindo pelas minhas mãos, voltar nesses 8 passos para poder entender quais são as ações que eu preciso tomar para a mudança. E se você não me conhece ainda, meu nome é Juliana Peixoto e agora Coleman, porque eu acabei de casar e eu moro na Irlanda. E quando eu morava no Brasil, eu tinha um sonho de viajar o mundo, de aprender inglês, aprender outras línguas, me comunicar com outras culturas. Mas como eu vim de uma família com poucos recursos, eu não conseguiria fazer isso se não fosse as minhas próprias custas. Então eu tinha que arrumar um trabalho que me pudesse, que me possibilitasse isso. Foi um caminho tortuoso e continua sendo. Então eu não tô aqui para, né, editar nada que vá funcionar para todo mundo, mas só para compartilhar o que eu fiz e o que me levou a completar muitos dos meus sonhos até agora, né? Então, o primeiro passo, eu acredito que é o sonho. Então, a gente precisa saber ou pensar qual é o destino, para que eu acordo todos os dias, o que eu, né, qual o objetivo. O sonhar com algo, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é o incômodo. Quando eu estava no Brasil, eu tinha essa necessidade de viajar, precisava fazer mais dinheiro. Então eu fui ajudar o meu irmão, eu tinha 11 anos, ele vendia perfumes importados, e aí no meu intervalo de escola eu ajudava o meu irmão, e essa foi a minha primeira introdução com o mundo da beleza. Eu comecei a aprender sobre as notas olfativas dos perfumes, comecei a ficar mais interessada por tudo que envolvia o mundo dos perfumes. E daí para maquiagem foi um pulo, que eu já gostava de fazer maquiagem, de fazer minha sobrancelha era horrível. E, enfim, aí fui aprendendo a fazer e acabou que eu consegui um emprego numa loja de cosméticos em São Paulo. E aí eu era atendente de beleza nessa loja e antes eu tinha feito um curso de cabeleireiro que eu não terminei, mas também foi uma experiênciazinha a mais que eu tinha com o mundo dos cosméticos. E aí eu consegui essa vaga de emprego, comecei a aumentar bastante as vendas da loja e fui promovida em 3 meses. Eu criei algumas ações para aumentar as vendas da loja. Uma delas foi a ações de venda. Então, a primeira ação de venda foi dar para as clientes um design de sobrancelha, porque eu sabia fazer, um design de sobrancelha gratuito na compra de um valor determinado de maquiagem. E aí isso me ajudava a bater minha meta, ganhar as minhas comissões, enfim. Então eu cresci o máximo que eu podia dentro dessa loja, aprendi muito, eles davam muito incentivo de treinamento, aprendi tudo que você possa imaginar. Aprendi colorimetria, que eu já tinha visto também no curso de cabeleireiro. Então, assim, todas as teorias que eu desenvolvo hoje na minha profissão, aprendi lá nessa loja de cosméticos. O terceiro passo é trabalhar, é tentar enxergar a oportunidade dentro do que você já faz. Posso ser promovida? O que eu posso fazer? Posso ganhar um dinheiro extra? O que eu posso fazer? Então, o incômodo, e aí você vai navegando dentro das possibilidades de como você mudar. É lógico que não é fácil, né? Mas hoje com internet, com tanta coisa, é possível. Não é fácil, mas é possível. E ouvir a sua intuição é muito importante. Eu podia fazer mais. Então, eu naquela empresa que eu estava, eu já não conseguia mais crescer. Então, eu mudei de empresa e fui para trabalhar numa importadora de cosméticos, também como consultora de beleza, mas meu salário era muito maior. E era uma empresa que importava cosméticos para o Brasil. Enfim, uma empresa que cresceu muito também, aprendi muito, muito, muito. E enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu também estudava publicidade e propaganda, o que me ajudou muito a entender de vendas, de marketing, enfim, que também me ajudava nas minhas próprias vendas, né? Então eu tinha o meu salário fixo, que não era muito, tinha comissão pelas vendas, e lembra da sobrancelha? Aí, essa é a parte que você tem que ser visionária e ver
quais são as suas qualidades e como você pode monetizar as suas qualidades, que todo mundo tem. Um dia eu fiz a sobrancelha de uma menina lindíssima, eu trabalhava numa loja chamada Ikezá, aqui em São Paulo, e ela era lindíssima. E todo mundo começou a perguntar, quem que fez sua sobrancelha? Quem que fez sua sobrancelha? E aí ela começou a me indicar, só que eu não tinha tempo de fazer, então só tinha uma hora de almoço. Então eu comecei a fazer design de sobrancelha por R$ 10. Eu fazia na calçada, na rua, no banheiro, enfim. Eu fazia de 2 a 3 sobrancelhas por dia. Então isso me gerava aí uma média mensal de 500 e pouco, 600. Então eu ganhava meu salário fixo, a comissão das vendas dos produtos e mais essa graninha dos designs de sobrancelha. Porque eu tinha que também pagar minha faculdade. Então eu estudava e trabalhava. E ainda no intervalo de almoço ainda fazia isso. Mas foi muito bom, consegui uma graninha boa, tava mais confortável, né, de grana, enfim. E acabei sendo promovida, porque eu aumentei muito as lojas, a venda dos produtos nessa loja que eu trabalhava, foi um aumento de mais de 400%. E eu fiz isso só melhorando a exposição da marca. Então eu comecei a colocar mais anúncios, né, da marca e distribuir nos outros andares, né, da loja. Só que os meus problemas começaram aí, porque eu não tinha mais a comissão dos produtos que eu vendia, não tinha mais o dinheirinho da sobrancelha que eu fazia, e tinha que dirigir, e eu não tinha prática de dirigir. Recebi muita ajuda da minha chefe, ficou um mês dirigindo comigo, mas assim, era ainda muito tenso. A primeira vez que eu dirigi sozinha foi de Campinas para São Paulo, então foi terrível, né? E, enfim, acabei batendo o carro, entrando na garagem, e não muito depois disso eu fui mandada embora. E aí eu tinha muita experiência já nessa área de cosmético, já tinha até outras empresas me procurando para trabalhar, só que eu tive que tomar uma decisão, que era ou continuar trabalhando para outra empresa para ganhar mais ou menos a mesma coisa, ou investir em alguma outra coisa para que eu pudesse ganhar mais, porque eu queria viajar o mundo e eu queria falar inglês. Esse era o sonho inicial lá do primeira coisa que é sonhar. E aí eu falei, quer saber? Eu recebi uma grana, porque eu já trabalhava acho que 4 anos e pouquinho, e aí eu tinha uma graninha para receber. O curso de micropigmentação era caro. Então eu tive que decidir entre pagar minha dívida de faculdade, meu aluguel e ter a estabilidade de um emprego numa área que eu já sabia, ou arriscar. E aí eu acabei decidindo arriscar, peguei o dinheiro da minha rescisão e investi no meu curso de micropigmentação, que na época era um dos melhores de São Paulo. E aí eu não tinha dinheiro para alugar uma sala, então eu ofereci na mesma rua que eu trabalhava lá na Ikezaki, ofereci pagar comissão para um salão de beleza lá, que eles tinham uma sala vazia, e acabou que eu consegui negociar e ao invés de pagar aluguel, eu pagava 25% de tudo de todo o serviço que eu fizesse. E foi muito legal porque eu não tinha esse investimento inicial, né? E só que eu tive que ralar para conseguir cliente, porque não era um salão que tinha pessoas fazendo sobrancelha, tinha manicure que dava uma limpadinha de sobrancelha e tal. Inclusive teve uma cliente que comentou comigo que a manicure cobrava R$ 5 para fazer a sobrancelha e eu estava cobrando 35. Então, o que eu falei pra ela? Falei, olha, eu tô começando aqui, e eu sou designer de sobrancelha, e eu estudo visagismo também, que é o estudo da face, pra você ver o tipo de desenho que encaixa pra cada tipo de rosto. E aí eu posso te fazer hoje por R$ 5. Se você gostar, a próxima vez que você vier, você paga o preço cheio. O que você acha? Aí ela falou, beleza. Aí levei ela pra minha salinha. Então eu criei uma experiência pra ela. Eu tinha uma maca, não era na cadeira. Eu tinha uma música ambiente. Eu tinha uma Cybershot, na época que não tinha celular, né, com foto fácil pra tirar. Então eu fiz toda uma experiência pra ela que foi diferente, né? E aí no final, ao invés dela pagar os 5, ela pagou R$ 50 pela sobrancelha. Então ela pagou muito mais do que ela queria pagar inicialmente por conta da experiência. Então, desde o meu primeiro emprego, foi isso que eu sempre tentei fazer, mudar a experiência do meu cliente para que ele sentisse que o valor que eu estava colocando naquele serviço era muito maior. E assim eu fui crescendo. Fiquei uns bons anos nesse salão, foi muito gostoso, era uma atmosfera muito legal de trabalhar, mas o incômodo ele chegou de novo, por isso que a gente tem que estar sempre prestando atenção no incômodo, né? E ao invés de se anestesiar, porque às vezes a gente tá numa rotina
que ela parece ser a única, que não tem saída, que você tem que fazer aquilo pro resto da sua vida, principalmente quando a coisa tá funcionando. Mas eu tava cansada, eu tava vendo que os valores do salão já não eram os mesmos valores, né, que eu queria que os meus clientes percebessem, a organização, limpeza do estúdio, enfim, né? E aí eu acabei saindo desse salão, que eu tava pagando uma comissão muito alta. Inclusive, eu lembro de uma época que foi, acho que uns 4 meses depois que eu comecei a trabalhar, que eles me pagavam a cada 15 dias. Então, eles me pagavam o valor que eu vendi, menos 25%, que era a comissão deles. E teve uma quinzena que eu vendi mais de 5 mil reais. Era bastante dinheiro para de onde eu estava vindo, então, curto período de tempo. Então, as mesmas meninas que eu fazia sobrancelha lá de 10 reais, elas me ajudavam a promover. Então, as clientes iam na loja, olhavam a sobrancelha dela, nossa, sobrancelha bonita, e elas falavam, é ali a Juliana que faz. Enfim, e aí eu consegui numa quinzena essa grana. E aí eu lembro que eu tava calculando as comandas e tinha o rapaz lá que tava meio que de gerente no dia do pagamento, e aí ele calculava, ele não, deve estar errado. Quando eu falei o valor para ele, não, deve estar errado. Ele calculou várias vezes e tava certo o valor. Então, assim, de sobrancelha em 15 dias fazer mais de 5 mil é bastante, né? Então, assim, foi muito gostoso colher os frutos desse esforço que eu tinha feito, né? E aí abri um outro estúdio, dessa vez no bairro dos Jardins. Então eu tava no bairro da Liberdade, que é um bairro central, e aí fui pro Jardins, e aí fui mudando o meu marketing, e aos poucos agregando mais serviços, porque era sempre isso, sempre agregando mais serviços e gerar mais valor. Então, devagarinho, eu entendia que eu precisava trabalhar menos, então eu precisava cobrar mais para poder investir em curso, em material melhor, então não tinha jeito a não ser aumentar o valor. Então, gradualmente, o que eu fui fazendo? Fui mantendo o valor para as minhas clientes antigas por bastante tempo, e as clientes novas, elas já pagavam os valores corretos, valores normais, né? E eu acho que um dos passos também, que eu acho que é o quarto passo, é você olhar para trás e ver de onde você está vindo e se comparar com você. Não se comparar com o vizinho, porque o vizinho tem uma história diferente de você. Então, quando você olha para trás, fala, poxa, de onde eu vim? Vim sem grana, ferrada, com dívida de faculdade, para fazer isso aqui agora, isso é muito, muito legal. Então, e se premiar, né? Porque às vezes a gente só se bate e não se dá, não tira a poeira dos nossos troféus. E aí eu trabalhei muito. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso de mais desafios. E aí eu lembrava do meu sonho, eu sempre volto no sonho. E aí eu falei, agora eu tô pronta para viajar. Então eu fiz meu primeiro congresso internacional, saí de São Paulo e fui fazer 2 congressos internacionais, um na Itália e o outro para a Holanda, e fui para a Itália. E aí fui fazendo conexões também, né, com as pessoas de fora. E aí anunciei no meu Instagram que estava vindo. Na época tinha bastante brasileiro aqui já na Irlanda, então fiz muitos dos. Eu acho que eu fui a primeira pessoa brasileira a fazer micropigmentação um pouco mais profissional. E aí eu consegui falar inglês. Eu já assistia filme em inglês, jogava videogame em inglês, então foi muito gostoso ver, né, esse meu sonho se tornando realidade, consegui viajar. Então viajei vários países. O quinto passo é fazer a constante avaliação como caminhar está seguindo. Porque é muito fácil a gente fazer, e principalmente quando a gente trabalha pra gente, de fazer muito ou não fazer nada. Então, a organização, ela é uma parte super importante, que no meu caso, anos atrás, eu neguei completamente, porque eu tava ganhando muito dinheiro, não conseguia me organizar, tava muito cansada. Então, isso foi me gerando um estresse físico, emocional e mental muito grande. Isso me fazia me anestesiar, ou eu ia sair para beber, ou eu ia, tipo, procrastinar e não fazer as coisas que eu tinha que fazer, ou trabalhava, tipo, 20 horas no dia, e aí, quando não queria trabalhar, não fazia nada. Então, o equilíbrio. Então, o quinto passo, na minha opinião, foi achar um equilíbrio e tentar ver se está sendo saudável, né? E se aquilo que está me levando lá para o meu sonho, se eu estou saudável, estou cuidando da minha mente, do meu corpo, da minha cabeça. Sexto passo, vida pessoal
precisa também estar alinhada com a vida profissional. A gente se apresenta para as pessoas, meu nome é Juliana, bababá, e aí o que você faz? O que você faz parece que é o que te define, mas não é. Então eu vejo que hoje eu criei o Make Blink, que depois eu posso falar do significado, porque esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu sabia que esse make, que vem do verbo de fazer, no sentido de construir algo, eu estava construindo não só a minha empresa, mas me reconstruindo, né, como pessoa. Sétima coisa é tomar decisões corajosas. Então, às vezes, a gente tem que finalizar um ciclo para começar outro. Quando lá atrás eu decidi não trabalhar mais para a empresa para montar o meu negócio, foi muito arriscado, porque eu morava sozinha, eu estava estudando, fazendo faculdade, eu não tinha pai e mãe para me dar dinheiro, então eu tinha que fazer o negócio acontecer. Então, assim, às vezes a gente precisa de uma dose de coragem para ter uma recompensa maior. O 8 é assim, acreditar nos seus sonhos, porque se não fosse meu primeiro sonho lá, eu não ia ter montado um business, eu não ia ter, sabe, procurado dentro das empresas que eu trabalhei, aprender coisas que pudesse também me ajudar a alcançar no meu sonho. Então, mesmo eu estando numa rotina que eu estava presa, eu consegui ver, de alguma forma, a possibilidade de mudar. E as pessoas, elas riam de mim quando eu falava dos meus sonhos, porque eu sempre fui muito boca aberta de falar dos meus sonhos e tal. Então, assim, muita gente não vai acreditar, muita gente vai rir, mas tudo bem, não tem problema. E eu acho que é isso por hoje. E esse é o Chá das 5. Agora, são 15 para as 5 aqui na Irlanda. Tá friozinho, tá outono. E se você é empreendedora, ou se você trabalha em alguma coisa, tá querendo mudar de carreira e tá querendo, né, se inspirar de alguma forma, você pode continuar me seguindo aqui no YouTube. Eu gravei vídeo há vários meses atrás, acabei não continuando por situações pessoais muito difíceis, mas tô aqui de volta e na esperança de trazer mais conteúdo para vocês sobre empreendedorismo, saúde mental, qualidade de vida e amor pelos animais e também sustentabilidade, enfim. E eu tô aqui buscando me melhorar. E quando eu falo e quando eu compartilho algo, eu também estou aprendendo, e quando as pessoas compartilham as experiências delas, e espero que você compartilhe as suas comigo também, é uma oportunidade que eu tenho de me conectar com pessoas nesse mundo estranho, que eu tô aqui falando para um celular, é muito estranho, mas é a modernidade, e eu sou agradecida por ter a oportunidade de estar conseguindo falar com vocês, de ir em vários lugares do mundo, mesmo a gente estando tão distante. Então é isso aí, a gente se vê em breve, e see you soon!